mal e todo intento maligno caia por terra, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, venha surtir o efeito que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, flua, Senhor, neste lugar, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em 2 Crônicas, no capítulo 20. E a princípio nós vamos ler do 1 ao 5. Mas você, depois que a gente lê, não precisa fechar, que depois a gente vai continuar lendo 2 Crônicas 20, tá? Amém? 2 Crônicas 20. Então, 2 Crônicas 20 vai contar um pouquinho da história do rei Josafá. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler do 1 a 5, ó. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Amém? Até aí, depois a gente vai continuar lendo. Pode se assentar. Então, eu vou falar um pouco desse contexto, do que estava acontecendo ali. Josafá era o rei de Judá nessa época. E ele foi um rei que aproximou o povo de Deus. Se nós lermos a Bíblia, né, quando conta as histórias dos reis de Israel, reis de Judá, muitos reis foram reis que adoraram outros deuses, se afastaram do Senhor. Mas Josafá foi um rei que aproximou o povo do Senhor. Por quê? Porque ele temia ao Deus verdadeiro. E nessa circunstância aí que nós lemos, Josafá estava lá à frente, né, reinando o povo. E aí ele recebe a notícia que juntaram os moabitas e os amonitas para vir contra ele, lutar contra ele. E aí quando ele ouve essa notícia, né, porque naquela época eles tinham aquelas pessoas que ficavam vigiando ao redor do reino, as terras. Imagina, essa pessoa que vigiava lá o povo de Judá, viu aquela imensidão de homens vindo marchando para ir lutar contra eles. E ele corre para avisar o rei. E fala, ó, estão vindo lutar contra você. E aí a palavra fala no verso 3 que Josafá teve medo. E aí é interessante. Quantos de nós aqui já tivemos medo? Ou ainda tem? Todos nós temos medo. Faz parte da nossa humanidade ter medo, não é verdade? E Josafá, mesmo sendo um homem temente a Deus, que conhecia a Deus, fala que ele teve medo. Ele teve medo. Mas aí, Josafá já nos ensina uma primeira lição. A palavra fala, nós lemos ali, do 4 em diante, fala que primeira coisa que ele fez, quando ele teve medo, ele proclamou um jejum. Proclamou um jejum com todos ali e foi se reunir no templo para orar. Olha a primeira arma de guerra de Josafá: oração e jejum. Era um homem temente a Deus, não era? Quantos de nós, às vezes, passamos por circunstância que nos gera medo? E aí, quando nós temos medo, para onde nós corremos? Qual que é a nossa primeira atitude? Muitas vezes é desesperar, muitas vezes é procurar um amigo, uma amiga, ou alguém que te traz segurança, não é isso? Muitas vezes chora, muitas vezes toma atitudes desesperadas por causa do medo. Mas aí Josafá nos ensina a primeira lição. Primeira coisa, orar e jejuar. Jejuar para ficar sensível para ouvir a voz de Deus.
e orar para ir naquele que é o único que pode resolver os nossos problemas. Então Josafá foi um rei sábio. E aí o que mais me deixou assim, o que mais me trouxe atenção nessa palavra foi a oração que Josafá fez. Depois que ele instituiu o jejum, reuniu as pessoas no templo, ele faz uma oração ao Senhor diante do povo. E aí eu queria ler com você agora a oração que Josafá fez, porque nós vamos aprender muito com essa oração. A gente vai ler agora do 6 ao 12, mesmo 2 Crônicas 20, agora do 6 ao 12. Nós lemos até o 5, né? Agora a gente vai ler do 6 ao 12. Olha só o que diz, ó. Começou a oração de Josafá. Lá para cima a gente leu que ele reuniu o povo no templo. Aí agora ele começa a oração. Olha o que ele diz. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade. Olha que legal, ele fala da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse finalzinho eu queria que a gente repetisse junto, porque esse finalzinho aqui é a chave de oração de Josafá para a nossa vida. Olha só, ali ó, depois, porque não há força em nós, eu quero que a gente leia junto, tá? Olha só, vamos lá. Porque em nós não há força para resistirmos, e a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse finalzinho da oração de Josafá, ele é uma chave para a nossa vida. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Eu quero que você repete isso dentro de você. Eu não sei o que fazer, não há força em mim primeiro, né? Não há força em mim, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. 3 chaves para a nossa oração. Sabe por quê? Todas as circunstâncias que nós vamos passar, ou dificuldades, nesses momentos de medo, não vai haver força em nós, porque a força vem do Senhor. Nós não vamos saber como resolver, porque quem sabe tudo, passado, futuro, é só Deus. E quando a gente coloca os olhos nele, Ele dá a saída e a direção. Então eu queria falar sobre cada um desses pontos. E o primeiro é: em nós não há força. Ali no caso, Josafá fala: não há força em nós contra essa multidão. Às vezes o seu problema não é uma multidão. Às vezes o seu problema é uma doença. Às vezes o seu problema é um filho problemático. Às vezes o seu problema é uma falta de dinheiro, é um
problema financeiro. São vários os problemas. Mas Josafá fala, não há força em mim. E às vezes você pode olhar para a sua situação hoje e falar, não há força em mim, Senhor. E o que a gente aprende com isso? Quantos de nós, às vezes, no momento que a dificuldade vem, e mesmo sem força, mesmo não sabendo o que fazer, a gente quer lutar na força do nosso braço. Naquilo que nós sabemos, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós já vimos, a gente acha que dá pra gente. E a gente vai na força do nosso braço. A gente quer resolver o problema. Então a gente vai, se for uma doença, a gente quer o melhor médico. Se for um problema financeiro, você vai caçar algo para você trabalhar para ganhar mais dinheiro. Se for um problema com o filho, você vai querer resolver aquilo da melhor maneira, procurando um profissional que vai ajudar. Mas antes de fazer isso, será que a gente entregou o problema para o Senhor? A gente às vezes deixa para entregar o problema para o Senhor depois que deu tudo errado. Depois que o desespero já tomou. Depois que já caçou tudo quanto é médico e nenhum médico deu jeito. E tem problema eu buscar o Senhor depois que tudo deu errado? Não, Ele vai te amar, Ele vai resolver, vai cuidar de você do mesmo jeito. Mas por que você não procurou antes? Talvez Ele teria te dado a solução. Ele teria te mostrado o caminho, que seria mais fácil. Mas a gente às vezes quer buscar na força do nosso braço e na força do nosso conhecimento. Josafá, ele tinha um exército. Tinha ou não tinha? Ele era o rei de Judá. Ele tinha um exército disponível para lutar. Ah, talvez o exército dele não era tão grandioso quanto os inimigos que vinham, né? Mas quando a primeira coisa que ele faz não é preparar o exército, não. A primeira coisa que ele faz não é preparar o exército. Não é mandar o povo vestir as suas armaduras e pegar as suas espadas. A primeira coisa que Josafá faz é jejuar e orar. E a gente tem feito isso, será? Quando chega uma notícia desesperadora, uma notícia que tira o chão da gente, qual é a sua primeira ação? Você vai recorrer ao humano ou você recorre ao que pode todas as coisas? Josafá nos ensina que primeiro eu entrego a ele o problema. Então quando vier o problema, o dia mau, a dificuldade, respira primeiro, jejua, ora antes de tomar decisão. Porque a decisão que você tomar às vezes pode te cansar e não vai trazer a vitória para a sua vida. Então nós precisamos aprender. Às vezes a gente, nos problemas, hoje nós estamos vivendo um mundo, gente, eu tenho visto muito pai sofrendo com crianças com problemas neurológicos. E aí, eu não estou dizendo que a medicina não funciona, que não tem que tomar remédio, mas eu estou dizendo que os pais estão desesperados e procurando profissionais, e às vezes qualquer profissional. E já estão no primeiro profissional que quer encher o filho de medicamento, compra os medicamentos e enche o filho de medicamento. Pastor Isabel é professora. Quantas crianças dopadas têm chegado na escola? Nós estamos falando aqui de fatos. Primeira coisa, será que esses pais estão buscando o Senhor? Senhor, me encaminha. Se você orar e falar assim, Senhor, entrega esse problema nas tuas mãos, me coloca os melhores profissionais antes de procurar o profissional. Senhor, me instrui, me enche da tua palavra, me dá sabedoria, abre os meus olhos, me mostra o caminho. Mas sabe o que a gente faz às vezes?
A gente pede a Deus para abençoar aquilo que a gente quer. É ou não é verdade? Mas o que o Senhor quer? A gente vai ver depois no final, a gente depois vai continuar lendo e vai ver como que o Senhor resolveu a situação de Josafá, porque Josafá foi nele primeiro. Mas eu não vou antecipar, não. O que você tem feito quando surge um problema? Tem colocado naquele que pode? Tem entregado a ele primeiro, para ele te conduzir? Ou você já fica ansioso e já quer correr para resolver? Na ansiedade, no medo, na angústia, a gente não vê solução. Ou se vê de forma distorcida e errada. Por isso Josafá jejuou. Porque o jejum mata a minha carne, mata a minha ansiedade, mata o meu medo, mata a minha angústia e me aproxima para ouvir aquele que pode me dar resposta e solução. Jejum e oração, irmão, é princípio bíblico, é milenar, é receita de Deus para a gente viver uma vida com Ele. Não dá, sem Jesus não dá, não é? A gente canta essa canção, sem Jesus não dá mesmo. Então por que a gente está querendo avançar sem Ele? Por que a gente está querendo resolver os problemas sem Ele? Sem ouvir Ele primeiro? Quer resolver no nosso achismo? Não vai funcionar, irmão, nós vamos sofrer. Qual que é a segunda chave de oração que a gente aprendeu ali na oração de Josafá? Primeiro, então, foi em mim não há força. Em mim não há força. A segunda coisa que ele fala é: não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Quando a gente está num problema e a gente não sabe o que fazer, o que será que a gente faz? Tem hora que a gente pensa que sabe, né? E aí a gente pede assim, como eu disse antes, tem hora que a gente pede para Deus abençoar a nossa vontade. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem um pensamento errôneo, gente. Às vezes a gente pensa que tudo que é bom e tudo que dá certo é Deus que está abençoando e fazendo. Eu já vi gente falar isso. Deu certo é porque é de Deus. Foi favorável porque é Deus que queria. Mas você perguntou a Deus, mas deu certo? Foi Deus. Será? Mas não é óbvio não? Porque o diabo vai querer fazer coisa boa para nós? Mas e se o caminho que aparentemente deu certo te levava longe do Senhor, da vontade e do propósito dele? Será que isso pode acontecer? Quando a gente fala para Deus, eu não sei o que fazer, é porque eu não sei mesmo. O que é para mim a aparência de bom pode ser ruim aos olhos do Senhor. Pode atrapalhar o propósito dele na minha vida. Então às vezes a gente quer assim. Eu já vi muitos pais fazendo isso. Vou orar para o meu filho entrar naquela faculdade. Vou orar para o meu filho entrar naquela escola. Eu vou orar para o meu marido conseguir aquele emprego. E aí ora, Senhor, abre aquela porta, Senhor. Abre aquela porta, Senhor, eu quero meu filho lá dentro, eu quero meu marido naquele emprego. Ou então para mim mesmo, eu quero aquele emprego para mim. E você está focada naquilo. Mas antes de fazer essa oração, você perguntou ao Senhor se era essa a porta que Ele queria. Senhor, é essa escola que o Senhor quer para o meu filho? É essa faculdade que o Senhor quer para ele? É esse emprego que o Senhor quer para o meu marido? É essa porta que o Senhor quer aberta para mim? Os meus olhos estão vendo isso como bons. Eu quero esse lugar, mas o Senhor quer? Isso é o melhor para mim? A gente faz isso? Será que a gente tem praticado isso? Ou a gente tem orado a Deus para fazer a nossa vontade?
A gente lê na palavra que a vontade de Deus é o quê, gente? Quem sabe aí? Está na ponta da língua. Não tem crente que não sabe isso. Aqueles famosos versículos de jargão, não é? Todo mundo sabe que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas a gente, quando quer um negócio e está focado, a gente esquece dessa verdade bíblica e pede o Senhor para abençoar aquilo que às vezes está no nosso coração. Sem discernir o que está no coração de Deus. Deus é um Deus que fala? Deus é um Deus que responde? Deus conta segredos para nós? Deus tem um propósito para a sua vida? Então por que Ele não vai te falar o que Ele quer para você? Por que Ele não vai te mostrar? A questão é, nós queremos ouvir? A questão é, nós estamos dispostos a esperar a resposta dele? A questão é, a gente vai primeiro falar que não há força na gente, jejuar, orar e esperar? Ou a gente está pedindo a Deus para abençoar a nossa vontade? Josafá não foi na oração falar assim: Senhor, eu estou enviando o meu exército, faz o meu exército vencer aqueles inimigos. Foi assim que ele orou? Ele disse: em nós não há força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Ele entregou para o Senhor. Irmãos, a gente vai ver na própria palavra, aqui em Crônicas mesmo, vários reis entraram em guerra. Vários reis tiveram inimigos poderosíssimos vindo contra eles, e eles armaram o exército, e o Senhor abençoava e eles venciam o exército. A gente tem isso aqui, está cheio disso aqui na Bíblia. Então, automaticamente para Josafá, poderia ser óbvio preparar o exército e mandar. Mentira ou verdade? Gente, era o contexto da época. O povo estava entrando em guerra e batalha o tempo inteiro. Os inimigos estavam ao derredor. Assim como hoje o nosso inimigo está ao derredor. Só que o nosso inimigo é invisível, né? Mas naquela época era visível. E aí, o que Josafá faz? Ele não vai primeiro preparar o exército. Ele não vai mandar o povo para a guerra. Ele não vai limpar as armaduras e pegar as espadas, não. Ele vai naquele que pode. E fala: eu não sei o que fazer. Quando ele fala não sei o que fazer, ele está esperando a resposta de quem? Do Senhor. A direção do Senhor. Irmãos, eu ouvi um pastor contando um testemunho, eu quero compartilhar com vocês, que eu achei demais aquele dia, virou uma chave na minha cabeça. Esse pastor é um pastor renomado no Brasil, e ele estava contando um testemunho da casa dele. Ele contou que o filho dele era um jovem, um menino muito bom, estudioso, e o menino dele chegou e falou assim: pai, eu estou querendo fazer o curso técnico tal. E aquele curso técnico na cidade do menino era um curso muito concorrido, era difícil de passar. Mas o menino chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu quero passar nesse curso, eu vou me empenhar para passar nesse curso e eu vou conseguir. O pai dele ficou tão empolgado, porque era uma coisa legítima, né, gente? O menino querendo passar num bom curso da cidade. É ruim isso, gente? É ruim, gente? Um filho querendo estudar é um orgulho para o pai. Qual pai que não quer ouvir isso do filho? Quer entrar lá e vou estudar para aquilo. Mentira ou verdade? Tem alguma coisa de errado até aí? Ele ficou assim feliz, falou assim: poxa, meu filho querendo estudar, o que eu vou fazer? Vou me esforçar. Ele falou assim: eu estava passando por um momento financeiro bem justo, mas o meu filho querendo estudar, com aquela garra, com aquela vontade, eu falei assim: vou pagar um cursinho para ele, vou apertar o cinto e vou investir no menino, porque ele quer. O pai dele pegou, botou ele num cursinho, apertou o cinto lá da casa, porque nem estava podendo, mas o menino mostrou tanto empenho, ele falou: vou investir no menino. Pagou o cursinho pro menino, o menino, ó, estudou de noite estudando. Chega lá no fim do processo, o menino passou. Glória a Deus, que bênção!
Aleluia! E aí ele chegou para contar notícia aos os pais naquela alegria, se abraçaram, vamos comemorar, Deus é fiel, que maravilha. Aí eles lá naquela festa, lá pensando como é que eles iam comemorar, o pai, um homem de Deus, sobe para o quarto para agradecer ao Senhor, antes de iniciar as comemorações. Ele vai para o quarto, dobra o joelho, quando ele vai agradecer ao Senhor pela porta aberta, o Espírito Santo fala para ele: não foi eu que abri essa porta. Ele passou lá pelos méritos dele, porque ele estudou e conseguiu, mas não foi eu. E ele pode entrar se ele quiser, mas se ele entrar, ele vai atrasar o plano que eu tenho para ele. E você, como pai, é guardião do destino do seu filho. Não deixe ele entrar no curso, porque o que eu tenho para ele é melhor. Irmãos, você entendeu o mistério? O curso era bom, a vontade do menino era estudar, não era ir para gandaia fazer coisa errada não, irmão. Mas não era a vontade do Senhor, porque a do Senhor é boa, perfeita e agradável. A nossa parece boa, mas a boa de verdade é a do Senhor. Aquele pai teve um momento de contrição, ficou assustado, e aí ele pensou: realmente eu não perguntei ao Senhor antes de pagar o cursinho para o meu filho, antes de falar para ele ir, eu não perguntei ao Senhor qual era a vontade do Senhor. E ele desce lá na casa dele entristecido, porque ele não sabia como falar aquela notícia do filho naquela alegria depois de tanto empenho. Quando ele chega com a cara para baixo, o filho fala: pai, o que foi? Aí ele fala: Deus acabou de falar comigo, meu filho. Mas ele sabia que o pai dele era um homem de Deus. Ele já tinha visto os sinais dentro de casa. E aí ele fala assim: o Senhor falou para você não ir. O menino caiu no choro. O menino caiu no choro e falou assim: pai, se Deus falou para mim não ir, eu não vou. E não foi. O Senhor abriu outras portas depois, é um homem de Deus hoje, um pastor também. Obediência. E a obediência às vezes dói, né, gente? Aliás, na maioria das vezes dói, não dói? Agora eu fiquei assim, falei: que profundo isso. Quantas vezes a gente pede para Deus abençoar a nossa vontade, não é? E aí a porta se abre: ah, foi Deus! Será que foi? Será que foi? Aquele emprego que você tanto queria, que te impediu de ir na igreja? Aquele carro tão bonito que você orou para te dar, que agora você só quer passear, mas vir para a igreja não vem? Fazer a obra não faz? Será que a porta aberta foi o Senhor mesmo? Irmão, é para a gente pensar. Você está pedindo para Deus abençoar a sua vontade, ou você está querendo fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável? A princípio pode até parecer que não é, né? Mas no fim é.